Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da quarta semana da Páscoa. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se perturbe o vosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que mais afeta a nossa civilização é a incerteza acerca do futuro. Isso gera ansiedade e temor. E Jesus, no Evangelho de hoje, se coloca como o caminho. Ele apenas não indica o caminho, ele próprio é o caminho. Essa passagem do Evangelho é uma das mais conhecidas de São João, porque geralmente é proclamada com frequência nas missas fúnebres, sobretudo nas missas de sétimo dia. São palavras de segurança que Jesus dirigiu aos seus discípulos no contexto da última ceia, na noite anterior à sua crucificação, na noite da sua traição. Seus discípulos precisavam de segurança, de consolo e conforto. Jesus anunciou que um dos discípulos que estavam à mesa o trairia, Judas Iscariotes. Ele falava acerca de sua partida deste mundo. Jesus sente a preocupação nos seus discípulos. Por isso que ele os convida a confiar em Deus e em si também. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus quer revitalizar a fé dos seus discípulos. A fé não simplesmente como conhecimento de algo que os olhos não veem, mas a fé como fonte de estabilidade interior. Se eu confio em Deus, eu tenho paz e tranquilidade. A palavra do Evangelho de hoje nos dá essa paz. Às vezes, quando os tempos são sombrios, é preciso que confiemos mais em Deus e no seu Filho. Jesus explica por que essa confiança em Deus é apropriada. Embora ele esteja indo embora e deixando-os, ele promete voltar para seus discípulos, voltar e levá-los à casa do Pai, onde há muitas moradas. Isso foi interpretado apenas como se referindo a Jesus vindo a seus discípulos na hora de sua morte. Trata-se de uma interpretação válida. No entanto, antes da vinda de Jesus para nos julgar, Jesus primeiramente retornará aos seus discípulos depois que ressuscitar dos mortos e permanecerá com eles, por meio do Paráclito, o Espírito Santo. Nesse sentido, as muitas moradas da casa do Pai já podem ser experimentadas nesta vida terrena. A comunidade dos discípulos, a igreja, é a casa do Pai, onde há muitas moradas. É na igreja que há muitos lugares, muitos serviços a fazer. É na comunidade que há diversos ministérios que devem ser colocados a serviço dos irmãos. Dentro dessa casa, que é a igreja, com suas muitas moradas, somos todos filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus e uns dos outros. A morada na casa do Pai não acontece apenas depois da morte, mas nós já estamos na casa do Pai, que é a igreja, embora o vejamos como num espelho. Mas no final dos tempos o veremos face a face.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.